Você pode nascer no lixo, pode ser ignorado, humilhado, esquecido, mas enquanto você tiver controle sobre suas escolhas, ninguém pode te impedir de se levantar. Epicteto era escravo, Rafael era catador de latinhas. Um nasceu em Roma, o outro no Brasil. Ambos entenderam a mesma coisa. O mundo pode te dar a lama, mas a lama é você quem molda. Esta é a história real de um homem que aplicou o estoicismo sem nunca ter ouvido falar dele. E venceu. Não desista, porque até o lixo carrega a semente de algo eterno. Ninguém olhava duas vezes para ele. Não importava se fazia sol, se chovia ou se o vento gritava entre os prédios rachados da periferia. Lá estava ele, empurrando seu velho carrinho de supermercado, barulhento, lotado de sacolas plásticas, garrafas amassadas e pedaços de esperança metálica. O nome dele era Rafael. Tinha 27 anos, mas os olhos denunciavam uma alma de 60. As calçadas eram sua rotina, e o ferro velho no fim da linha do bairro, seu destino final a cada dia. Dormia num barraco de madeira e lona, construído com sobras de obra, onde as goteiras eram tantas que já nem se dava ao trabalho de remendar. A cidade parecia ter engolido seu nome, seus sonhos, e cuspido apenas a carcaça de alguém que sobrevive, mas já não vive. Na infância, Rafael sonhava em ser engenheiro. Não porque soubesse exatamente o que isso significava, mas porque via os prédios altos no centro da cidade e imaginava que alguém os havia criado. E ele queria ser esse alguém. Seu pai, alcoólatra e agressivo, dizia que isso era coisa de rico e que pobre nasce para carregar peso. A mãe, já doente e cansada, só dizia para ele não se meter em confusão. Mas foi justamente a vida que se meteu com ele. Aos 12, começou a catar latinhas para ajudar em casa. Aos 16, abandonou os estudos após uma série de humilhações de colegas e professores. Aos 20, já estava sozinho, após perder os pais para a violência e para a miséria. Uma sequência de tragédias que parecia roteirizada para derrubá-lo de vez. Mas havia algo em Rafael que a cidade não conseguia apagar. Uma resistência silenciosa. Ele não era de reclamar. Nunca foi. Quando não tinha o que comer, aceitava. Quando era empurrado no ônibus, ficava em silêncio. Quando lhe xingavam, baixava os olhos. Não por fraqueza, mas por algo mais profundo que ele ainda não compreendia. Algo que estava prestes a despertar. Naquela manhã, enquanto empurrava o carrinho, viu um velho livro caído no meio do lixo. Estava sujo, com páginas rasgadas, mas um nome lhe chamou a atenção. Sêneca. Ele não sabia o que era, nem quem era, mas pegou o livro e levou com ele. Limpou as páginas com cuidado, como se cuidasse de um tesouro, e começou a ler. Aos poucos, entre uma coleta e outra, absorvia trechos que pareciam escritos para ele. A vida é como uma peça teatral. Não importa quanto tempo dura, mas quão bem é representada. Aquilo mexeu com Rafael. Pela primeira vez, sentiu que talvez a vida não fosse só o que ele via à sua volta. Talvez houvesse um outro tipo de riqueza. Uma que não brilhava, mas que libertava. Ele começou a memorizar frases, ideias, pensamentos. Grifava tudo com caneta emprestada. Pegava outros livros jogados fora. Lia à noite, com uma lanterna de celular velho emprestado de um vizinho. Aos poucos, as ideias estoicas passaram a moldar suas ações. Passou a não se desesperar quando o dia rendia pouco, a não se abalar com os insultos, a ver na dificuldade uma chance de treino, como um lutador treinando em silêncio. Um dia, enquanto deixava as latinhas no ferro velho, ouviu dois homens discutindo sobre um pequeno terreno baldio que estava à venda. Um deles reclamava que ninguém queria comprar, que era só mato e lixo. Rafael não sabia de onde vinha a coragem que o invadiu, mas perguntou: "Quanto é o terreno?" Os homens riram. "Barato para quem tem dinheiro, caro para um catador", respondeu um deles. Rafael ficou em silêncio, mas algo tinha acendido dentro dele, uma ideia louca, e uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Durante dias, Rafael não conseguia pensar em outra coisa. O terreno baldio não era nada além de lixo, mato e esquecimento. Mas na mente dele, com cada página de Sêneca relida, aquilo se transformava em possibilidade. Não tinha dinheiro, não tinha estudo,
Não tinha apoio, mas tinha algo que a maioria não tinha: clareza diante da adversidade. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que são difíceis. Sêneca. Ele escreveu isso numa folha rasgada e colou na parede do barraco. Era o lembrete diário de que o medo não podia mais ser seu guia. Naquela mesma semana, Rafael começou a conversar com o dono do terreno. Explicou que não tinha como pagar de uma vez, mas se comprometeria com parcelas mensais, mesmo que pequenas. O homem zombou da ideia no início, mas ao ver a insistência quase absurda daquele catador de latinhas, cedeu. Fecharam o acordo com um aperto de mãos e um contrato simples, escrito à mão. O primeiro mês foi um caos. Além de catar latas para sobreviver, Rafael precisava tirar lixo do terreno. Sacos, entulho, animais mortos, tudo era removido com as próprias mãos. E ninguém ajudava. Passavam e riam. Olha o maluco do lixo tentando ser dono de alguma coisa. Mas Rafael, agora mais do que nunca, via tudo como treino estoico. Cada saco de lixo era um obstáculo vencido. Cada comentário maldoso, uma chance de testar sua indiferença. Cada dor nas costas, um lembrete de que ele estava vivo e no controle do próprio destino. Certa tarde, cansado e coberto de poeira, ele se sentou no meio do terreno e abriu o livro de Marco Aurélio. Outro achado valioso que encontrara em uma pilha de livros rasgados. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Ali, naquele espaço que ninguém queria, nasceu um propósito. Não era mais sobre dinheiro, era sobre reconstruir a si mesmo a partir da lama. Sem dinheiro para contratar ninguém, começou a reaproveitar tudo o que encontrava nas ruas. Madeiras velhas viravam estacas, plásticos viravam cobertura, tijolos quebrados viravam muro. Dia após dia, o terreno se transformava. Primeiro em algo limpo, depois em algo organizado. Por fim, em algo com forma. Era quase como ver sua alma refletida no espaço. Antes desprezada, agora sendo moldada. Na vizinhança, as pessoas começaram a perceber. Um senhor ofereceu ajuda com algumas ferramentas. Uma senhora trouxe um saco de cimento que tinha sobrado de uma obra. Um jovem grafiteiro se ofereceu para pintar uma parede improvisada. Aos poucos, a solidão foi dando espaço à colaboração. Mas Rafael sabia. Ele precisava continuar estoico, sem se apegar ao elogio, sem se curvar ao fracasso, mantendo o foco. Foi então que surgiu a ideia: montar uma pequena cooperativa para reciclagem. Algo que ajudasse outros catadores, que desse dignidade para quem, como ele, foi ignorado por tanto tempo. Fez cartazes à mão, visitou o ferro velho e chamou outros como ele. Dos 5 primeiros, apenas um apareceu. Mas ele sorriu mesmo assim, porque já tinha aprendido. Começa onde estás, usa o que tens, faz o que podes. E foi o que fez. O projeto estava nascendo. Pequeno, tímido, quase invisível aos olhos da cidade. Mas para Rafael, a pequena cooperativa de reciclagem era mais do que um lugar. Era um símbolo. Os muros ainda eram baixos. O teto de lona balançava com o vento, mas as pessoas começavam a acreditar. 1, 2, depois 3 catadores passaram a frequentar o local. Era simples. Eles traziam os materiais, ajudavam na separação e juntos vendiam para o ferro velho, dividindo os lucros. Aos poucos, a palavra dignidade começou a ser ouvida por ali. Rafael desenhou um nome numa placa improvisada. Nova Rota. Cooperativa de Reciclagem e Esperança. Aquele nome era um manifesto. Mas a cidade, indiferente às pequenas vitórias dos humildes, não parava. E o destino parecia pronto para testar a fibra que ele tanto cultivava. Em uma madrugada de sábado, uma tempestade assolou a região. Ventos violentos, trovões cortando o céu e uma enxurrada que não dava trégua. O barraco onde Rafael dormia cedeu parcialmente, mas ele sobreviveu sem ferimentos. Ao amanhecer, correu para o terreno. O que viu fez seu coração parar. O teto havia desabado, as paredes caídas, as prateleiras com materiais destruídas. O pouco que havia juntado estava revirado, boiando em lama. Rafael caiu de joelhos,
as mãos afundadas na água suja, o rosto voltado para o céu. Por alguns segundos o silêncio o engoliu. Depois vieram as vozes internas. As antigas, as cruéis, as que ele achava ter enterrado. Você achou mesmo que daria certo? Você é só um catador. Volta para o que você conhece. Mas então, em meio ao caos, ele se lembrou de algo que havia sublinhado semanas atrás. O fogo prova o ouro, a adversidade, os homens fortes. Sêneca. Ele ficou ali, sentado na lama, encarando a destruição. Mas estranhamente não sentiu desespero. Sentiu presença, clareza, uma espécie de aceitação lúcida. Se é para tombar, que seja de pé. No dia seguinte, ao invés de chorar perdas, começou a reconstrução, sozinho, com as mãos novamente. Mas agora, algo havia mudado. A tragédia o havia forjado. E como uma resposta do universo, não demorou para que os outros catadores retornassem. Um deles, chamado Jurandir, trouxe o irmão para ajudar. Outro veio com telhas doadas de uma obra. Uma moradora ofereceu mantimentos. A queda, ao invés de espantar, uniu. Porque ninguém ali era estranho ao colapso. Mas estavam começando a aprender com Rafael que sofrer não precisa significar desistir. Mesmo assim, as dificuldades financeiras apertavam. A dívida com o terreno ainda não havia sido quitada. E agora a estrutura precisava ser reerguida quase do zero. Foi nesse momento que Rafael tomou uma decisão ousada. Tentar um edital de apoio a projetos sociais. Sabia que exigia documentos, burocracias, um tipo de escrita que ele mal dominava. Mas não deixaria isso ser desculpa. Pediu ajuda na biblioteca pública. Explicou seu projeto para uma funcionária que se comoveu. Ela o ajudou a montar a proposta. Rafael ficou noites em claro, revisando o que escreveram. Relatou tudo, desde a primeira lata catada até o sonho da cooperativa que dava oportunidade a quem era invisível. E clicou em enviar. Depois, voltou à rotina. Como sempre, sem expectativas, apenas fazendo o que estava ao seu alcance. Faz o teu dever e deixa o resto para a natureza. Epicteto. 1 mês se passou, nenhuma resposta. 2 meses. Rafael já quase tinha esquecido do edital, quando uma carta chegou pelo correio. Um envelope simples com um carimbo do governo municipal. Ele abriu. Leu. Parou. Releu de novo, sem acreditar. O projeto havia sido aprovado. Receberia um valor inicial para reestruturação, compra de equipamentos e capacitação de catadores. Ele deixou a carta cair no chão e sorriu. Mas não um sorriso eufórico. Era um sorriso estoico. Um sorriso de quem sabe que a batalha apenas começou, mas que já não teme o campo de guerra. Com o edital aprovado, os dias passaram a ter outro ritmo. Caminhões chegaram com equipamentos, novas ferramentas, uniformes simples, prensas hidráulicas de segunda mão, mais eficientes. Rafael olhava tudo aquilo como quem observa um sonho tomando forma diante dos próprios olhos, tijolo por tijolo. Mas junto com os recursos, vieram os desafios invisíveis, a liderança. Antes, ele era só mais um catador tentando sobreviver. Agora era a referência. As pessoas olhavam para ele com esperança. Esperavam decisões, estratégias, firmeza. E Rafael percebeu que comandar um projeto social era mais do que dar ordens. Era carregar a dor de outros, equilibrar o futuro de vidas que, como ele, só tinham a si mesmas. Passou a estudar mais. Lia sobre cooperativismo, sobre gestão, sobre negócios, mas jamais deixou de lado os escritos estoicos. Era ali, nas palavras de Marco Aurélio e Epicteto, que encontrava o centro, o equilíbrio. O homem nobre preocupa-se com a sua própria conduta, não com a dos outros. Marco Aurélio. Com essa máxima na mente, ele começou a treinar os novos membros da cooperativa. Não apenas sobre separar materiais ou operar máquinas, mas sobre comportamento, dignidade, propósito. Criou um mural com frases filosóficas no pátio e os encontros semanais passaram a começar com uma pequena reflexão. Era como se, sem perceber, estivesse ensinando estoicismo para quem nunca ouviu falar da palavra, mas conhecia bem a dor que ela ajuda a enfrentar.
A comunidade começou a notar. Reportagens locais apareceram. Um influenciador digital gravou um vídeo no local que viralizou. Rafael foi convidado para palestrar em uma escola técnica. Aos poucos, o homem que veio do lixo virou um símbolo vivo de transformação. Mas o sucesso tem um preço, e ele cobra com juros a quem ousa crescer sem esquecer de onde veio. Começaram a surgir disputas internas. Um dos cooperados queria transformar o projeto em algo puramente lucrativo. Outros exigiam salários maiores antes da cooperativa ter estrutura para isso. Um fornecedor tentou extorquir Rafael com ameaças. E pior de tudo, parte da vizinhança começou a reclamar do barulho. Um abaixo-assinado chegou à prefeitura pedindo o fechamento da unidade. O projeto que nasceu do lixo agora era alvo de quem, ironicamente, antes o ignorava. Rafael se viu cercado. Certa noite sentou-se no chão do pátio. A cooperativa estava silenciosa. Lembrou de uma frase que o acompanhava desde o começo. Ninguém é mais infeliz do que aquele para quem a indecisão se tornou um hábito. Sêneca. Naquela madrugada, tomou decisões duras. Expulsou os que colocavam o lucro acima da missão. Conversou com os moradores e abriu as portas da cooperativa para visitas educativas. Instalou isolamento acústico com parte dos recursos. E, acima de tudo, reafirmou o propósito. Dignidade, resiliência, transformação. Em pouco tempo, as críticas se transformaram em curiosidade. Escolas passaram a visitar o local. Universitários vinham estudar o modelo. A cooperativa recebeu um novo prêmio, agora estadual. Rafael foi chamado para falar em um evento de empreendedorismo social em Brasília. Vestia a mesma calça surrada, mas agora erguia os olhos. Falava com firmeza e emocionava até os mais céticos. No final da apresentação, foi aplaudido de pé. Mas ao descer do palco, não correu para selfies ou entrevistas. Se sentou num banco de praça, abriu seu velho livro de bolso, agora plastificado para não se perder, e leu em silêncio. Tudo o que ouvimos é opinião, não fato. Tudo o que vemos é perspectiva, não a verdade. Marco Aurélio Rafael sorria. Não porque era reconhecido, mas porque sabia quem era. O nome de Rafael começou a circular em ambientes que ele nunca imaginou pisar. Foi citado em revistas de negócios, convidado para lives com empresários renomados e até indicado para um prêmio nacional de empreendedorismo social. A nova rota agora tinha uma pequena sede estruturada, com galpão, funcionários registrados e até uma van adaptada para coletas programadas. Rafael, no entanto, continuava o mesmo. Chegava cedo, varria o pátio, ajudava na separação de materiais, sentava-se para conversar com cada novo integrante. Mas o mundo lá fora, esse sim, mudava rápido. Foi em uma dessas conferências que Rafael conheceu Arthur Bragança, um empresário milionário do setor de logística. Polido, eloquente, vestido com um terno sob medida e um sorriso treinado, ele se aproximou como um velho amigo. Rafael, ouvi falar muito de você. O que está fazendo é brilhante, mas acho que podemos levar isso para outro nível. Rafael ouviu cauteloso. Arthur propôs uma sociedade, transformar a nova rota numa empresa de coleta seletiva com abrangência nacional. Injetaria milhões, criaria filiais, treinaria equipes. Rafael seria o rosto da iniciativa e teria participação nos lucros. A proposta parecia irrecusável, mas algo incomodava. Era a velocidade, o brilho, a forma como Arthur falava em escalar o projeto. Mas raramente usava palavras como propósito ou comunidade. Para ele, aquilo era uma oportunidade de mercado. Para Rafael, era uma vida resgatada do abismo. Presta atenção ao que não pode ser comprado. Epicteto. Rafael pediu alguns dias, isolou-se, leu, refletiu. Pela primeira vez, não sabia o que fazer. Aceitar significava crescer, expandir o impacto, alcançar milhares. Mas também significava ceder parte do controle, colocar nas mãos de alguém que nunca sentiu a dor do abandono, a responsabilidade de uma causa que nasceu do chão da miséria. Ele voltou à cooperativa. Olhou para o pátio, agora cheio de cores.
Viu Jurandir ensinando um novato a manusear as prensas. Viu uma criança desenhando no mural frases que aprendera ali e entendeu. O que ele criou não era um negócio, era um refúgio, uma chama acesa no breu. Convocou uma reunião com Arthur, dessa vez em sua sede. Eu agradeço de verdade, disse Rafael com firmeza. Mas a nova rota não está à venda. Ela pertence a quem nunca teve nada e agora tem uma chance. Isso não se compra. Arthur forçou um sorriso, fingindo compreensão. Mas sua expressão dizia tudo. Desprezo disfarçado de civilidade. Você vai se arrepender, disse ao sair. Está deixando milhões na mesa. Rafael, sozinho, olhou para o mural e sussurrou sem raiva. Eu já dormi na calçada com fome. Você acha que perder dinheiro me assusta? Nos dias que seguiram, comentários maldosos surgiram na imprensa. Arthur usou sua influência para insinuar que Rafael recusava crescimento por incompetência administrativa. Alguns investidores se afastaram, doações diminuíram, mas a comunidade ficou. Os catadores ficaram. A essência permaneceu. Foi nesse momento que a cooperativa recebeu uma carta inesperada. Uma escola internacional de filosofia prática queria convidar Rafael para dar uma palestra em Lisboa. O tema: a prática estoica na vida real, o testemunho de um homem que veio do lixo. Ele embarcou pela primeira vez num avião. Sentou-se entre executivos e estudantes. Sentiu o coração acelerar, mas não de medo, e sim de gratidão. Não por estar ali, mas por ter permanecido quem era até chegar ali. No palco, diante de centenas, ele não levou slides. Levou apenas um saco de nylon. De dentro, tirou uma lata amassada. Isso aqui, para muitos, é lixo. Para mim, foi o começo de tudo. Cada um tem sua própria lata. Aquilo que o mundo rejeita, mas que pode ser o início da sua revolução. Se eu puder ensinar algo, é que a verdadeira grandeza não está em subir, mas em não se corromper ao subir. Foi ovacionado, mas ao voltar ao Brasil, pediu para não fazer festa. Queria silêncio, porque havia entendido o maior ensinamento dos antigos. O homem é grande não pelo que conquista, mas pelo que recusa. Sêneca. Os anos passaram. A nova rota se consolidou como referência nacional em reciclagem comunitária. O nome de Rafael virou estudo de caso. Universidades mandavam alunos para aprenderem ali, no chão de cimento onde tudo começou. Agora, a cooperativa contava com mais de 100 colaboradores ativos, centros de triagem em 4 bairros, uma frota de caminhões ecológicos e um projeto educacional para jovens em situação de risco. Mas Rafael continuava o mesmo. A barba grisalha, o boné surrado, o sorriso discreto. Ele ainda varria o pátio quando chegava. Ainda visitava a casa de Jurandir para tomar café. Ainda repetia as frases de Epicteto para os novos. Mas então veio o golpe. Em uma manhã comum, ao chegar à sede, Rafael foi recebido com um aviso. A nova rota estava sendo investigada por suspeita de desvio de recursos. Ele não entendeu. Jamais havia tocado 1 centavo sem propósito. Nunca misturou seu nome ao lucro pessoal. Mas alguém tinha. Um gestor recém-contratado, um homem técnico formado, de confiança, havia manipulado contratos, superfaturado compras e criado uma rede de notas frias. O esquema foi descoberto, mas não sem antes arrastar o nome da nova rota e o de Rafael para a lama. As manchetes vieram como lâminas. Ícone do empreendedorismo social investigado por corrupção. O homem que veio do lixo e voltou para ele? Rafael foi chamado para depor. Câmeras na porta, microfones invasivos. O mesmo povo que o aplaudiu, agora desconfiava. Na frente do juiz, falou com a mesma calma com que lia seus livros. Eu não tenho formação, tenho cicatrizes, nunca estudei administração, mas conheço o peso de uma promessa. Nunca roubei porque sei o que é ser roubado da própria dignidade. A perícia confirmou. Rafael não teve envolvimento, não sabia de nada, mas o estrago já estava feito. A nova rota perdeu parte de seus contratos. Patrocinadores se afastaram. Catadores ficaram inseguros. Por alguns dias, Rafael ficou em silêncio. Até que, numa manhã nublada, apareceu no pátio com um colete velho, luvas nas mãos e um saco nas costas. Vamos recomeçar, disse,
encarando o grupo que o observava em silêncio. Do zero, se for preciso, mas de pé, como sempre. As ruínas são o lugar onde os homens fortes constroem seus templos. Sêneca. E ali, naquele pátio empoeirado, eles recomeçaram. A história se espalhou. A internet se revoltou com a injustiça. Pessoas comuns começaram a doar. Influenciadores voltaram a falar sobre ele. Documentaristas vieram. O caso, antes um escândalo, se transformou num símbolo de resiliência contra a podridão sistêmica. Meses depois, Rafael recebeu uma carta do Ministério da Educação. Seria concedido a ele o título de Doutor Honoris Causa em Ética Social. No auditório da universidade, diante de autoridades, alunos e professores, ele subiu ao palco com uma lata nas mãos. A mesma, amassada, suja. Eu nunca pedi para ser exemplo. Só tentei não ser o problema. Pausou. O auditório inteiro em silêncio. Tudo pode ser tirado de você. Tudo. Menos uma coisa. Quem você escolhe ser quando o mundo desaba? Não me chamem de empresário. Não sou santo, nem herói. Sou só um homem que um dia entendeu que até o lixo tem valor. E que, com coragem, a alma humana pode ser reciclada. Foi aplaudido em pé. Alguns choravam. Naquela noite, Rafael voltou para sua casa simples. Sentou-se na varanda. Abriu seu velho livro de estoicismo e escreveu uma nova frase no rodapé da contracapa. A maior conquista da vida não é subir, mas seguir sendo luz quando tudo ao redor insiste em escurecer. Ali, debaixo de um céu estrelado, o menino que catava latas havia vencido. Não com fama, não com riqueza, mas com caráter. O lixo que o mundo jogou sobre ele virou o solo onde brotou sua coragem. Rafael não teve sorte. Ele teve disciplina, teve foco, teve caráter. Ele caiu no fundo do poço e cavou mais fundo até encontrar firmeza para subir. Enquanto muitos buscavam atalhos, ele buscou sentido. Enquanto outros esperavam reconhecimento, ele construiu valor. Ele entendeu como um verdadeiro estoico que o que está fora de nós pode ser caótico, mas o que está dentro precisa ser inabalável. O mundo chamou de lixo, ele chamou de começo, e com isso ensinou ao mundo uma lição que jamais será descartada. Não importa de onde você vem, importa o que você faz, quando ninguém acredita mais em você. Porque no fim, o verdadeiro ouro é a alma que não se vende. Se isso te tocou, compartilhe. Alguém precisa ouvir essa história. E talvez essa pessoa seja você. Nos vemos no próximo vídeo.